Nós temos visto situações feias onde a curiosidade tem levado alguns exploradores loucamente intuitivos a um beco sem saída. A curiosidade humana e o desejo de entender a natureza alimenta a nossa sempre contínua exploração dos maiores mistérios da humanidade. No entanto, vários mistérios significativos ainda não resolvidos, revelados ao longo da história, sem dúvida colocaram à prova a proeza intelectual do mundo. Eu desafio você a quebrar os códigos e se alistar nos recordes mundiais do Guinness, resolvendo estes 10 mistérios históricos inexplicáveis. Número 1. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Eles são reais? Se sim, onde eles estão? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo mencionadas pela cultura helênica eram os Jardins Suspensos da Babilônia. Eles foram descritos como uma incrível obra de arquitetura, uma vasta montanha verde feita de tijolos de lama, com uma sucessão crescente de jardins escalonados, cheios de uma variedade de árvores, arbustos e vinhas. Dizia-se que foram construídos na antiga cidade iraquiana da Babilônia, perto da atual cidade de Ilá. A palavra hanging, em inglês moderno, tem uma conotação mais estreita do que a palavra grega kremastos, que é traduzida como saliência e se refere a árvores sendo plantadas em uma estrutura elevada como um terraço. O rei neobabilônico Nabucodonosor II, que governou entre 605 e 562 a.C., teria criado os Jardins Suspensos ao lado do enorme palácio conhecido como a Maravilha da Humanidade para sua noiva mediana, a rainha Amitis, que supostamente sentiu falta das colinas e vales exuberantes de seu país natal. A lendária rainha Semiramis, também acreditada com a construção dos Jardins Suspensos, ganhando a eles o nome alternativo de Os Jardins Suspensos de Semiramis. Estes jardins não são mencionados em nenhum escrito babilônico existente, e nenhuma evidência arqueológica foi descoberta na Babilônia. Este fantástico conjunto de jardins construídos na antiga cidade da Babilônia, no Iraque atual, tem sido descrito por escritores antigos e nenhum poderia explicar exatamente quando estes jardins foram criados, e alguns escritores antigos os consideravam como uma maravilha do mundo. As raízes das árvores nos jardins suspensos estão enterradas em um terraço superior e não no chão, de acordo com o Filo de Bizâncio, que escreveu sobre eles por volta de 250 a.C. Os restos de um jardim que se encaixa nesta descrição não foram descobertos por arqueólogos que desenterraram a Babilônia até este ponto. Os arqueólogos são agora forçados a se perguntar se os jardins suspensos realmente existem e onde eles estão agora. Parece improvável que este enigma seja totalmente resolvido, porque as batalhas e pilhagens danificaram tanto Nínive como a Babilônia nas últimas 2 décadas. Número 2. Roubo no Museu Isabella Stewart Gardner. Roubar não é uma coisa nova, mas quando oficiais de combate ao crime como o FBI falham em prender os ladrões, as pessoas começam a se perguntar. Não esqueça, você ainda pode alistar o seu nome nos recordes mundiais do Guinness se você achar que os combatentes do crime não fizeram o suficiente. 13 itens da área foram retirados do Museu Isabella Stewart Gardner da área de Boston na madrugada do dia 18 de março de 1990. 2 indivíduos que alegavam ser policiais, respondendo a um distúrbio, foram autorizados a entrar pelos guardas. E durante a hora seguinte, os criminosos roubaram o museu enquanto os guardas estavam presos. Não foram feitas prisões, nenhuma obra foi encontrada e o caso permanece sem solução. O FBI e os comerciantes de arte estimaram que as obras roubadas valiam centenas de milhões de dólares. Em seguida, esta foi a maior recompensa já oferecida por uma organização privada. O museu ofereceu uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações, resultando na devolução das obras de arte, mas mesmo assim, não houve nenhuma pista. A colecionadora de arte Isabella Stewart Gardner originalmente comprou as peças com a intenção de tê-las permanentemente no museu junto com o resto de sua coleção. Uma delas foi o The Concert, de Johannes Vermeer, que é considerada como a imagem não recuperada mais valiosa do mundo inteiro. A única paisagem marítima de Rembrandt, The Storm on the Sea of Galilee, também estava faltando no museu, junto com uma peça de uma águia e também um vaso chinês, em grande parte sem valor. Outras obras de Edgar Degas, Rembrandt, Govert Flinck, Edward Manet também foram roubadas. Especialistas ficaram perplexos com a seleção de arte porque as peças, ainda mais inestimáveis, foram ignoradas pelos ladrões. Molduras vazias ainda estão penduradas, como uma homenagem às obras que ainda estão faltando, como um substituto para seu eventual retorno, porque as coleções e seus arranjos são permanentes. O roubo foi alegadamente organizado por um grupo criminoso, de acordo com o FBI. O FBI contou fortemente com técnicas de interrogatório, espiões disfarçados e operações para coletar informações, porque o caso carece de provas físicas substanciais. Eles se concentraram principalmente na máfia de Boston, que na época estava envolvida em um conflito intrigante. Uma teoria sustenta que o gangster Bobby Donati
que foi assassinado um ano após o roubo, planejou negociá-lo para a libertação de seu comparsa da prisão. Alguns relatos afirmam que uma gangue no bairro de Dorchester, em Boston, roubou os quadros. No entanto, eles continuam negando qualquer envolvimento, mesmo depois de uma operação que resultou na prisão de alguns deles. Apesar de ter sido prometido dinheiro de recompensa, de terem sido encurtadas as penas de prisão ou mesmo a liberdade em troca de informações que levariam à recuperação da obra de arte, todos negaram qualquer envolvimento e alguns até forneceram pistas que se mostraram inúteis. Número 3. Expedição Transantártica Imperial. The Endurance. A palavra resistência, neste contexto, lhe diz mais sobre coragem e determinação. Seja bem-sucedido ou não, às vezes vale a pena tentar. A última viagem significativa da era heróica da exploração antártica é conhecida por ser a Expedição Transantártica Imperial de 1914 a 1917. A missão que o Sir Ernest Shackleton projetou visava completar a primeira travessia marítima do continente antártico. A expedição de Shackleton não teve sucesso em alcançar esse objetivo, mas foi celebrada por sua incrível resistência. Shackleton tinha participado anteriormente da expedição Discovery, de 1901 a 1904, na Antártica, e tinha comandado a expedição Nimrod, de 1907 a 1909. Neste novo esforço, ele sugeriu que, para se preparar para uma marcha transcontinental através do Polo Sul até o Mar de Ross, se deveria navegar até o Mar de Weddell e desembarcar em uma festa na praia perto da Baía de Wassail. A festa do Mar de Ross, um grupo de apoio, montaria um acampamento em McMurdo Sound, nesse ínterim, e de lá, uma cadeia de depósitos de abastecimento atravessaria a plataforma de gelo de Ross até a base do Glacier Beardmore. A equipe transcontinental não seria capaz de carregar suprimentos suficientes para toda a jornada. Portanto, estes propósitos seriam cruciais para sua sobrevivência. 2 navios foram necessários para a expedição: Aurora, comandado por Aeneas McIntosh, para a festa do Mar de Ross, e Endurance, comandada por Ernest Shackleton, para a festa do Mar de Weddell. Infelizmente, antes que pudesse chegar a Wassail Bay, Endurance encontrou dificuldades e ficou preso no gelo do Mar de Weddell. Durante todo o inverno antártico de 1915, ele foi arrastado para o norte enquanto estava preso no gelo do grupo. 28 membros da tripulação do navio ficaram presos no gelo depois que o navio acabou sendo esmagado pelo gelo e afundado. O grupo chegou à hostil e deserta Ilha do Elefante, usando o barco salva-vidas que haviam sido resgatados do navio após passar meses em abrigos temporários, enquanto o gelo continuava sua deriva para o norte. James Caird levou Shackleton e outros 5 membros do grupo 800 milhas em águas abertas, antes de chegarem na Geórgia do Sul. Os soldados que haviam ficado no Elephant Island foram finalmente resgatados por Shackleton, que conseguiu transportá-los de volta para o continente sem sofrer nenhuma fatalidade. No oceano abaixo, o naufrágio do Endurance foi descoberto em 2022 e foi extremamente bem preservado. O Partido do Mar de Ross superou obstáculos significativos do outro lado do continente para completar seu objetivo. Durante um vendaval, Aurora foi expulsa de seus ancoradouros e foi incapaz de fazer um retorno bem-sucedido, deixando a festa na costa encalhada sem os suprimentos ou ferramentas necessárias. Infelizmente, 3 pessoas pereceram antes que a expedição fosse eventualmente salva, apesar de os depósitos ainda poderem ser colocados. Número 4. O destino da Arca da Aliança. Como muitos na fé cristã têm sido ensinados, a Bíblia é um livro de soluções. E, de fato, a Bíblia tem sido uma fonte de conforto e serenidade para aqueles que necessitam há milênios. No entanto, a Bíblia não é uma obra de referência, um livro de texto ou um guia de como fazer. Como tal, nós não podemos buscar respostas sobre o paradeiro da Arca na Bíblia. A Arca da Aliança continha tábuas contendo os 10 mandamentos. Estava alojada no primeiro templo. Mas, de acordo com a história, o exército babilônico liderado pelo rei Nabucodonosor II invadiu Jerusalém em 587 a.C., saqueando então a cidade e arrasando o primeiro templo, o templo de culto do povo judeu. A arca foi trazida de volta à Babilônia ou escondida antes da cidade ser tomada, de acordo com textos antigos. A arca também pode ter sido destruída quando a cidade foi tomada. Em qualquer caso, ninguém sabe onde a arca está. Muitos contos e lendas sobre o destino da arca foram contados desde a sua partida. De acordo com uma lenda, a arca acabou chegando à Etiópia, onde agora é guardada. Entretanto, de acordo com uma outra lenda, a arca estava divinamente escondida e não será revelada até que o Messias venha. Mas onde está exatamente a arca? De acordo com instruções de Deus, os israelenses construíram a Arca da Aliança para abrigar os seus bens mais sagrados, incluindo os 10 mandamentos.
A arca estava alojada dentro do templo que Salomão construiu para Deus como um refúgio de segurança. Jerusalém desapareceu desde que foi tomada pelos babilônios em 587 a.C. Há inúmeras hipóteses sobre como ela foi parar. Uma hipótese notável é que a arca foi contrabandeada com sucesso pelo filho escondido de Salomão e da rainha Sabá para fora de Jerusalém e para o Egito antes dos babilônios lançarem seu ataque. De lá, ela pode ter se mudado para a Etiópia, onde ainda hoje se diz que ela existe. Um pequeno obstáculo, porém. Ninguém tem permissão para ver a arca. De acordo com o mosteiro de Aksum, que afirma ser ainda hoje dono dela, um monge é escolhido para viver sua vida inteira no complexo ao redor da arca, rezando sobre ela até que ele faleça e outra pessoa continue onde ele parou. A arca está presente lá então? Bem, ninguém sabe, porque a única pessoa que tem certeza está sentada lá agora mesmo e nunca irá embora. Número 5. Poderia Jimmy Hoffa ter desaparecido no ar? Hoffa começou como um ativista sindical em tenra idade e, em meados de seus 20 e poucos anos, se estabeleceu como uma figura regional significativa no IBT. Ele foi o vice-presidente nacional do IBT em 1952 e de 1957 a 1971 ele serviu como presidente-geral da organização. Através do National Master Freight Agreement, ele foi capaz de ganhar o primeiro acordo internacional para as tarifas dos equipistas, em 1964. Durante seu mandato como chefe, ele contribuiu significativamente para a expansão e desenvolvimento do sindicato, e eventualmente cresceu para ser o maior por ser membro dos Estados Unidos, com mais de 2,3 milhões de membros no seu auge. Desde o início de seu emprego como Teamsters, Hoffa tornou-se ligado ao crime organizado. Esse envolvimento persistiu até sua misteriosa morte e desaparição em 1975. Em um dos julgamentos separados em 1964, ele foi considerado culpado de intimidação de testemunhas, conspiração, tentativa de suborno e fraude postal e eletrônica. Em 1967, ele foi considerado culpado e recebeu uma pena de 13 anos de prisão. Ele entregou a sua demissão como presidente do sindicato em meados de 1971, como parte de um acordo com o presidente americano Richard Nixon. Ele foi liberado mais tarde, embora Hoffa tenha sido proibido das operações do sindicato até 1980. Ele fez uma tentativa mal-sucedida de rescindir a diretiva para recuperar o apoio e recuperar a liderança do IBT. Em 1975, Hoffa desapareceu em 30 de julho. Ele foi formalmente declarado morto em 1982, e é amplamente consenso que a máfia foi responsável pelo seu assassinato. O legado de Hoffa e as circunstâncias em torno do seu desaparecimento ainda estão em discussão. Em 30 de julho de 1975, no condado de Oakland, em Michigan, o chefe do Sindicato dos Mafiosos, que estava ligado ao crime organizado, desapareceu. Ele foi julgado legalmente morto em 1982. As identidades de seus assassinos e o paradeiro do seu corpo permanecem um mistério. Muitos locais em Detroit e Oakland County têm sido procurados pela polícia e por antropólogos forenses sem sucesso. Uma crença amplamente difundida foi que o corpo de Hoffa foi enterrado no estádio Giants de New Jersey. Esta hipótese, no entanto, foi refutada. Número 6. A maravilha erguida de Stonehenge. O mistério que envolve Stonehenge está entre os mais conhecidos em todo o mundo. No sudeste da Inglaterra, no condado de Wiltshire, você encontrará este misterioso Stonehenge. O incomum círculo de pedras foi construído por volta do ano 2000 a.C. Cada pedra usada para construir Stonehenge pesa mais de 50 mil libras, e cada uma delas se originou de uma pedreira a cerca de 200 milhas de distância. 2 milhas a oeste de Amesbury, em Wiltshire, Stonehenge é um anel externo de sarsen vertical, com cerca de 4 metros de altura, e cada um com 2,1 metros de largura e cerca de 25 toneladas de peso. Também um anel de pedras azuis menores que circunda, contendo trilitros livres, e são 2 sarsens verticais maiores conectados por um único lintel. O complexo do monumento de Neolítico e da Idade do Bronze, com a mais densa concentração de estruturas na Inglaterra, compreendendo várias centenas de mamoas, contém pedras que estão embutidas em terraplanagem. Stonehenge, de acordo com arqueólogos, foi construída entre 3000 e 2000 a.C. Desde seus primeiros dias, Stonehenge pode ter servido como cemitério. A vala e o banco já foram escavados por volta de 3000 a.C., e depósitos contendo fragmentos de ossos duraram por pelo menos mais 500 anos. É óbvio que a criação desse monumento durante a Era Paleolítica pareceu uma impossibilidade, como os habitantes locais conseguiram aproximadamente 100 dessas enormes rochas até agora, sem usar nada além de carruagens puxadas por cavalos. Como eles arranjaram uma vez e as transportaram para a planície de Salisbury? O que Stonehenge foi usado para, no entanto, é sem dúvida a pergunta mais crucial e mais séria de um quebra-cabeças.
Além disso, houve várias carruagens construídas durante esse tempo em Stonehenge, que mais ninguém tem certeza de qual era o propósito. A teoria mais ampla é que era uma cerimônia religiosa ou espiritual que teve algum papel nessa criação. Além disso, 63 enterros aconteceram em Stonehenge. Como Stonehenge está alinhado com o pôr do sol durante o inverno, algumas pessoas acham que pode ter sido um significado astrológico. Outros continuam pensando que, devido às propriedades acústicas únicas das pedras, elas podem ter sido empregadas como um componente de uma técnica terapêutica. Nós podemos nunca entender completamente o propósito de Stonehenge e como foi construído, porque seus construtores não deixaram nenhum registro escrito para trás. Número 7. D.B. Cooper. Um homem sem nome sequestrou o Northwest Orient Airlines Flight 305, uma aeronave Boeing 727 em 24 de novembro de 1971, quando ela estava no espaço aéreo americano. Ele recebeu o apelido de D.B. Cooper pela mídia. O sequestrador queria 4 paraquedas ao pousar em Seattle e exigiu $200 mil em resgate, o equivalente a $1.338.000, enquanto alegava estar equipado com uma bomba durante a viagem de Portland, Oregon, para Seattle, Washington. O sequestrador deu à tripulação de voo a ordem de reabastecer a aeronave e lançar um segundo voo para a cidade do México, com uma parada de reabastecimento em Reno, Nevada, depois de liberar os passageiros em Seattle. O sequestrador abriu a porta de polpa do avião, abriu a escada e caiu de paraquedas na escuridão sobre o sudoeste de Washington, aproximadamente 30 minutos depois de ter decolado de Seattle. Ninguém jamais reconheceu ou localizou o sequestrador. Ele nunca mais foi visto desde então. Mais tarde, uma pequena soma do resgate foi descoberta em 1980, nas margens do rio Columbia. A descoberta do dinheiro desencadeou uma nova onda de interesse no mistério, mas não revelou nenhuma informação adicional a respeito da identidade ou paradeiro do sequestrador. E o dinheiro restante do resgate nunca foi encontrado. Embora o sequestrador tenha dado seu nome como Dan Cooper, ele foi erroneamente referido como D.B. Cooper por um repórter. O Federal Bureau of Investigation, o FBI, conduziu investigações durante 45 anos após o sequestro e compilou um arquivo de caso substancial, mas finalmente não chegou a conclusões definitivas. O incidente continua sendo o único caso de sequestro aéreo na história da aviação comercial que ainda não foi resolvido, devido a uma série de fatores, incluindo a falta de equipamento adequado de Cooper, o fato de que sua zona de pouso estava fortemente florestada, sua ausência total, informações completas sobre sua área de pouso e o misterioso desaparecimento do dinheiro restante do resgate, o que sugere que ele nunca foi gasto. O FBI acredita que Cooper não sobreviveu ao seu salto. O FBI parou formalmente a sua investigação ativa no caso do sequestro do Noroeste em julho de 2016, apesar do fato de jornalistas, robistas, detetives profissionais e alguns outros continuarem a seguir uma variedade de hipóteses sobre a identidade, o sucesso e o destino de Cooper. Modificações imediatas e significativas para a aviação comercial, bem como medidas mais rigorosas de segurança nos aeroportos, resultaram do sequestro de Cooper a várias cópias no ano seguinte que se seguiu. Detectores de metais foram acionados, verificações de bagagem se tornaram necessárias e um escrutínio extra foi aplicado àqueles que pagaram em dinheiro por suas passagens no dia da partida. Número 8. O mapa Piri Reis. Este mapa foi encontrado em 1929, mas apenas cerca de um terço dele sobreviveu. Ele foi escondido dentro de uma pilha de papéis que um museu havia considerado insignificante. O mapa foi criado e autografado pelo almirante otomano e cartógrafo Piri Reis, em cerca de 1513. A Europa Ocidental, o norte da África e a costa leste do Brasil estão representados no mapa. A única representação atual deste mapa é suposta ter sido criada usando o infame mapa perdido de Cristóvão Colombo como modelo. A costa antártica, que os especialistas acreditam que não foi descoberta até 1820, também está incluída no mapa de Piri Reis. O mapa de Piri Reis foi um dos mapas do globo mais precisos de sua época. E o fato de ter sido preservado apenas como uma peça acrescenta à sua mística. Piri Reis viveu mais de 300 anos antes da descoberta da Antártica. Aqui está uma grande pergunta. Ele tinha acesso ao mapa do continente, então? Como ele poderia ter feito este mapa? Os estudos filológicos do teólogo alemão Gustav Adolf Deissmann levaram à descoberta acidental do mapa em 9 de outubro de 1929. Os livros não islâmicos da biblioteca do Palácio Topkapi deveriam ser catalogados por ele, a pedido do Ministério da Educação turco. O diretor, Halil Adnan, encontrou vários pacotes negligenciados de material ao procurar mapas e cartas antigas no palácio, a pedido de Deissmann, que ele então enviou a Deissmann. Deissmann mostrou o mapa ao orientalista Paul Kyle.
que o reconheceu como um mapa criado por Piri Reis depois de perceber que poderia ser um achado raro. A descoberta criou uma sensação internacional, já que era o único duplicado do mapa mundial de Cristóvão Colombo, então conhecido por existir, e foi o único mapa do século XVI a retratar a América do Sul em sua posição longitudinal correta em relação à África. As 4 rosas bússolas, 2 grandes e 2 pequenas, das quais linhas de rolamento irradiam, servem como uma indicação visual de que o mapa é um tipo de mapa gráfico. Embora algumas análises afirmem que o mapa é uma projeção equidistante azimutal centrada no Cairo, uma análise de 1998 de Stephen Dutch, da Universidade de Wisconsin, Green Bay, revela um melhor ajuste com uma posição próxima à interseção do meridiano principal atual e do Equador, junto com algumas informações internas que são principalmente falsas e imaginativas. O mapa tem extensas notas em turco otomano em torno de suas margens. Número 9. A Estrada Bimini. Mergulhadores nas Bahamas têm ficado perplexos com esta estranha formação rochosa por anos. Um mergulhador livre recordista chamado Jacques Mayol e 2 amigos fizeram a descoberta inicial. Logo ao largo da costa da ilha North Bimini, eles mergulharam 3 braças, aproximadamente 18 pés de profundidade, e encontraram algo a que se referiam como uma calçada. Os blocos de calcário que compõem essa estrada do Bimini foram aparentemente construídos entre 1900 e 3.500 anos atrás. Um fato estranho sobre isso é que, muito antes de ter sido descoberto, um curandeiro em transe, o Edgar Cayce, supostamente predisse que as ruínas atlantes seriam descobertas nas Ilhas Bimini. Joseph Manson Valentine, Jacques Mayol e Robert Angove encontraram o que eles inicialmente pensaram ser um pavimento de pedras visivelmente arredondadas de vários tamanhos e espessuras em 2 de setembro de 1968, enquanto mergulhavam em 3 braças, 5,5 metros, de água ao largo da costa noroeste da ilha North Bimini. A estrutura linear, formada por estas pedras que vai de nordeste a sudoeste, é agora referida como a Estrada do Bimini, ou a Muralha do Bimini. A Muralha de Bimini é paralela e, a curto prazo, a 2 acidentes geográficos lineares comparáveis. A Muralha do Bimini é composta de blocos planos, tabulares, geralmente retangulares, poligonais e irregulares, assim como 2 outras características lineares que são a curta distância dela. A uniformidade e retangularidade dos blocos que compõem estas características são substancialmente exageradas nas descrições da Estrada do Bimini e podem ser encontradas em muitos livros e artigos. A mais longa das 3 características lineares é a Estrada Bimini, que tem 0,8 km de comprimento e tem um gancho afiado na sua extremidade sudoeste. Ela é feita de blocos de pedra com dimensões horizontais de até 3 a 4 metros, com tamanho médio de 2 a 3 metros. A idade desta característica tem sido tentada para ser determinada usando vários métodos. Incluem a datação de urânio-tório, do calcário marinho sobre a qual a Estrada Bimini é construída, e a datação direta por radiocarbono das pedras que compõem a estrada. O Laboratório de Radiocarbono do Departamento de Geologia da Universidade de Miami começou a datar amostras de um núcleo coletado de Yeixin na Estrada Bimini em 1977 e em 1978. Estas datas são cronologicamente consistentes desde o cimento que mantinha as conchas juntas para formar o núcleo de rocha da praia da Estrada Bimini, datado mais cedo do que a própria rocha da praia. Estes resultados sugerem que as conchas da Estrada Bimini têm aproximadamente 3.500 anos de idade, quando medidas sem levar em conta as flutuações ambientais e temporais do radiocarbono. De acordo com geólogos e arqueólogos, a Estrada Bimini é uma estrutura natural feita de rocha de praia que foi fraturada em blocos aproximadamente retangulares, poligonais e irregulares, por juntas ortogonais e outras juntas. Número 10. Linhas de Nazca. Quando o conquistador Pedro Cieza de León viu pela primeira vez estas linhas incomuns no Peru, em 1553, ele inicialmente pensou que eram simplesmente marcas da rota. Os estranhos, extremamente propositados padrões feitos pelas linhas de Nazca não foram descobertos até 1940, quando um historiador da Universidade de Long Island se interessou. As linhas de Nazca, que cobrem uma área de cerca de 170 milhas quadradas, têm a aparência de muitos animais, como condor, beija-flor, macaco e também aranha. Outras fotos foram descobertas ao longo do tempo, incluindo uma baleia, mostrada acima, uma aranha, um par de mãos e também um homem. A criação das linhas de Nazca é desconhecida, assim como a de Stonehenge, e nenhuma das duas até então tem um propósito. É quase inconcebível que alguém pudesse desenhar formas tão perfeitas sem ter acesso a uma vista aérea da cena. Geóglifos conhecidos como as linhas de Nazca foram entalhados na terra do deserto de Nazca, no sul do Peru, entre 500 a.C. e 500 d.C.
Indivíduos esculpiram depressões ou incisões rasas no chão do deserto, removendo seixos e expondo várias tonalidades da terra. As linhas de Nazca são divididas em 2 períodos primários: a fase de Paracas, 400 a 200 a.C., e a fase de Nazca, 200 a 500 a.C. O uso de drones havia descoberto entre 80 e 100 novos números nos anos anteriores a 2020, e os arqueólogos pensam que ainda há mais a ser descoberto. Há desenhos figurativos de animais e vegetação, além da maioria das linhas que são retas através do meio ambiente. Os padrões de geóglifos figurativos únicos variam em tamanho de 440 a 1.100 jardas de largura. O grupo abrange uma área de cerca de 500 km², e o comprimento total de todas as linhas é superior a 1.300 km. Eles foram criados raspando a camada superior de seixos revestidos de óxido de ferro marrom avermelhado, para expor um subsolo que era cinza amarelado. Embora elas também possam ser vistas de encostas próximas e outros locais altos, algumas das linhas de Nazca criam formações que são melhor observadas do ar, a cerca de 500 metros. De acordo com relatórios, as linhas começam a se deteriorar em 2012 como resultado de um aumento de poceiros que vivem lá. A complexidade dos números varia. Humano, beija-flor, aranha, peixe, côndor, garça, macaco, lagarto, cão, gato e mais de 70 padrões zoomórficos podem ser encontrados entre as centenas de linhas simples e formas geométricas. Árvores e flores são exemplos de outras formas. Embora estudiosos tenham diferentes teorias sobre a intenção dos desenhos, todos eles geralmente atribuem a importância religiosa a eles. E tudo isso continua sendo um grande mistério.